Nessa aula falaremos um pouco sobre teologia na Palestina e Israel. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre o conflito na Palestina e Israel, percebido quanto as questões de lá são complexas, e mais do que pensarmos em certo e errado, mocinhos e bandidos, vamos ouvir hoje um pouco mais das vozes cristãs que vivem na região, do que elas pensam sobre o conflito e de como poderíamos, no âmbito da teologia, falar das questões que tocam o que acontece por lá. Então, sempre que lembrar de teologia na Palestina e Israel, lembre-se que se defende a justa paz, o diálogo e uma teologia civil, que nós vamos ver o que vem a ser essa proposta. O conflito na Terra Santa parece não ter solução, e quanto mais a gente vê os noticiários, mais a gente acompanha os movimentos que acontecem por lá, mais nos dá a impressão de que estamos distantes de um destino justo, de uma resolução pacífica para a questão local. Tanto a narrativa palestina quanto a narrativa judaica, se entendermos do ponto de vista religioso, têm igualdade de importância, ou seja, as duas se baseiam nos livros sagrados, nas histórias teológicas, nas histórias religiosas. Contudo, do ponto de vista prático, concreto, a gente vê muita diferença. Porque Israel é um país estabelecido, é um Estado, e o povo palestino não tem o seu próprio país. Há discussões ao longo da história do Oriente Médio, que vocês poderão ver nos materiais complementares, um pouco de informações a respeito disso, e nós perceberemos o quanto ainda precisamos caminhar para uma solução definitiva para a região. Seja como for, é importante estarmos com o coração aberto. Eu particularmente tive a oportunidade de estar lá no ano de 2015 e consegui verificar, consegui presenciar muitas situações que eu não fazia ideia pelo que acompanhei na minha caminhada aqui de longe pelo Brasil. Mas estando lá, conhecendo pessoas da Palestina, conhecendo cristãos, conhecendo pessoas de verdade, que professam a mesma fé em Cristo e que sofrem dentro do conflito. Vamos lá? Um documento que é importante para falarmos de teologia palestina é o Kairos Palestina. É um documento que em 2009 reuniu várias igrejas cristãs que, em suma, convidava os cristãos a, além de conhecerem as pedras sagradas da região da Palestina, a conhecerem também as pedras vivas, fazendo alusão ao texto bíblico de que nós somos pedras vivas. Mais do que conhecer as ruínas ou os lugares onde Jesus teria passado, onde teriam acontecido as passagens bíblicas, mais importante do que isso é conhecermos a realidade humana. E, de fato, isso nos falta em grande parte das comunidades cristãs. A nossa tendência, pela própria leitura da Bíblia, é considerar que Israel continua praticamente o mesmo daquela época, as questões são as mesmas e que Deus mantém algum tipo de promessa que deverá se cumprir com a região que hoje se denomina Israel e que, impreterivelmente, os conflitos seriam parte desse plano. Se nós observarmos o que acontece por lá e como a Bíblia é lida pelos próprios cristãos palestinos, perceberemos que muito do nosso julgamento é um pouco precipitado. A teologia cristã palestina tem duas vertentes. A primeira delas nós podemos chamar de teologia palestina da libertação. Muito parecida com a teologia da libertação latino-americana, ela foi idealizada pelo anglicano, teólogo israelense palestino Naim Stephen Atik, que é o idealizador também do Centro Ecumênico Sabil. Sabil significa uma espécie de fonte de água que gera vida, fundado em 1989. Essa teologia palestina da libertação fala muito da voz dos oprimidos, da voz dos injustiçados, a partir da experiência de palestinos que perderam suas casas, perderam suas identidades, suas famílias, que perderam suas igrejas ou suas mesquitas por causa da divisão territorial que foi feita de forma a tentar ser justa, mas que estava fadada a não funcionar muito. Num outro momento, nós podemos pensar em uma outra linha que procura enfatizar a questão contextual. Ela é centralizada pela
pelo Centro para Estudos de Religião e Legado na Terra Santa, a Aulica, que é também uma organização palestina que pensa em lidar com o contexto. Se por um lado a Sabil lida mais com o exterior, mostrando para o mundo como a situação funciona por lá, a Aulica mostra a situação interna e trabalha o diálogo entre cristãos e muçulmanos. Porque pense comigo, a população de cristãos na Terra Santa é de 2% e tende a diminuir. Na parte israelense, a maior população é de judeus. Na parte palestina, a maior população é muçulmana. Os cristãos são uma pequena minoria. Apesar de sua importância na região e apesar de ser a região que foi o berço do cristianismo mundial, hoje a presença cristã é mínima. E há um sofrimento para as comunidades de lá, que são participantes de igrejas milenares, de tradições milenares, de igrejas que participaram e assistiram muitos eventos históricos, as cruzadas, as conquistas na Terra Santa, enfim, há uma comunidade de cristãos lá que precisa ser ouvida, porque ela também sofre debaixo da ocupação, debaixo do conflito que acontece na região da Terra Santa. Justiça e somente a justiça seguirás. Assim diz Deuteronômio 16:20, que é o título de um livro do Naim Atik. É o livro denominado, é o livro que dá o tom do debate da teologia palestina da libertação, escrito no final dos anos 80, e que coincide ali que está próximo da data da primeira intifada palestina, que foi um movimento de armas brancas, digamos assim, de pedras e facas, utilizada pelos palestinos como uma maneira de resistência às incursões do exército israelense. Aos domingos, durante esses movimentos de intifada, aos domingos na igreja, a palavra era sobre viver como cristãos no ambiente de injustiça, ocupação israelense e outras questões da região. Nesse cenário, clamar por justiça era vital. Na verdade, era exigência divina ao povo habitante de Canaã. Depois do culto, a comunidade se reunia para refletir e compartilhar experiências sobre existir debaixo de sérias restrições e de violências. E nisso eu começo a me lembrar do testemunho de um outro pastor palestino que, ao atravessar um dos muros para ir para o seu trabalho, ir para a sua casa, ele era sempre provocado pelos soldados judeus, e isso lhe causava uma grande ira. E um dia ele estava lendo a Bíblia e se sentiu desafiado pela passagem que dizia que você deve amar o seu próximo e orar pelo seu inimigo. Ele, muito incomodado com essa situação, disse que não conseguiria jamais abraçar o seu inimigo. Mas depois ele entendeu que amar não significa necessariamente abraçar alguém, mas fazer o máximo bem para aquela pessoa. E qual seria o máximo bem que alguém poderia fazer por outra pessoa? O máximo bem que ele poderia fazer era mostrar o amor de Cristo. Um dia que ele estava atravessando a fronteira, foi abordado por um soldado, o soldado lhe humilhou, e ele sentou num restaurante e viu que tinha um folhetinho. Nesse folhetinho estava escrito alguns versículos da Bíblia, em hebraico, em árabe e em inglês. Ele dobrou aquele folhetinho e teve uma ideia. Colocou a parte que estava escrita em hebraico dentro do seu documento, e quando o soldado abordava e via aquele escrito em hebraico, logo sentia simpatia por ele, porque a escritura hebraica faz parte também da tradição judaica. E ao mesmo tempo era uma pregação cristã. Então, de certa forma, ele passou a ser melhor tratado pelos soldados judeus, porque ele mostrou um texto na língua deles, que tocava o seu coração. E ao mesmo tempo, ele se viu mostrando o amor de Cristo, que não é necessariamente em afetos de proximidade, mas em atitudes de transformação. Portanto, para se vencer um conflito, é melhor você vencer a partir do amor, a partir do Evangelho. Dentre as muitas experiências que presenciei, vi casas sendo demolidas, jovens palestinos sendo condenados a penas
desproporcionais por crimes semelhantes cometidos por pessoas de cidadania israelense. Precisei rever muitos conceitos que havia formado porque imaginava palestinos como terroristas, e depois de um tempo começamos a perceber que eram humanos tanto quanto nós, que diante de situações adversas reagem como pode. De outra parte, também aprendi a separar judeus bons de judeus ruins, porque existem pessoas boas e pessoas ruins, segmentos bons e segmentos ruins em todas as religiões e todos os grupos sociais, e ao mesmo tempo em pensar como Cristo se apresentava diante dessa situação. Por um lado, aquilo que é chamado de esperança para Israel, o dia da esperança de Israel, é também o dia da tragédia dos palestinos, é o dia da Nakba. Então, a bênção de um pode ser a tristeza de outro. Precisamos pensar em soluções justas, em saídas que todas as pessoas sejam saciadas no seu desejo de justiça. Precisamos colocar-nos à mesa e resolvermos os problemas que nos afetam. Muitas pessoas dizem, não, mas a Bíblia é a favor do Estado judeu. Bom, a Bíblia não fala nada sobre o atual Estado judeu. E não significa que devamos ser contra qualquer país nos dias de hoje. A questão é que nenhuma nação pode estar acima da palavra de Deus e da ousadia da nossa pregação, do anúncio da justiça, do anúncio da transformação que o Evangelho nos propõe. Nós não podemos ser coniventes com nenhum tipo de injustiça. Nós precisamos abrir o nosso coração, ouvir as vozes que estão por lá, ouvirmos o clamor de crianças que perdem os seus lares, que perdem os seus pais, por uma questão, às vezes, que nos parece muito tola, por uma disputa de terra. Mas dentro dessa disputa, há desigualdades e responsabilidades. E algumas pessoas, alguns estados, algumas nações estão deixando de cumprir com suas responsabilidades. Seja como for, o cristianismo é a luz que vai brilhar e iluminar o conflito. Eu fiz parte de um projeto que assistia às questões da Terra Santa, verificavam os conflitos, e às vezes eu me sentia tão pequeno porque os grandes países do mundo não fazem nada muito concreto para mudar o que ocorre por lá, e ao mesmo tempo eu me lembrava da parábola de Jesus. E eu lembro de Jesus falando sobre uma candeia, que é um objeto de barro, mais ou menos nesse formato, que dentro você coloca o óleo, o pavio, e ele acende e ilumina uma grande área. O cristianismo é isso, é uma luz que dá direção, que ajuda as pessoas a enxergarem o rosto umas das outras e poderem olhar nos olhos, ajuda as autoridades a enxergarem no escuro, a superarem as trevas, a terem boa vontade para vivenciar uma vida mais justa, a vivenciar uma sociedade mais justa e que haja uma reparação histórica para ambos os povos. A justiça, de acordo com Isaías, o profeta, é que trará a paz. A palavra paz em árabe, salam, e em hebraico, shalom, tem a mesma raiz etimológica e a mesma amplitude de significado: totalidade, saúde, segurança e proteção. Referem-se a uma paz experimentada e vivida na situação histórica cotidiana da vida. A paz pode ser tanto a causa quanto o efeito de outras coisas. É pré-requisito, assim como subproduto. De acordo com a teóloga estadunidense Rosemary Ruder, as nações poderosas, incluindo os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, impuseram suas dominações e propostas duvidosas de paz ao mundo, inclusive ao Oriente Médio. Aos povos da região apenas caberia aceitá-los. Isso me lembra muito da dominação romana, da Pax Romana, que eles falavam assim: nós teremos paz com vocês, desde que vocês obedeçam tudo certinho. O que diziam essas outras nações? Que o Oriente Médio deve aceitar as propostas de paz tanto dos Estados Unidos quanto da Grã-Bretanha, ficarem felizes com isso. Mas não perguntam o que o povo de lá está vivenciando. O que eles querem, o que eles podem contribuir nesse acordo de paz. Por fim,
eu deixaria 2 testemunhos. Um de um judeu chamado Mark Ellis, que pensa uma teologia judaica da libertação. Ele não é um cristão, ele é um judeu que fala de teologia judaica da libertação, e ele conta o quanto, inspirado no Holocausto, na tragédia pela qual passaram os judeus, ele passou a refletir sobre a necessidade de libertação econômica, social, espiritual, para a comunidade judaica e para as pessoas pobres do mundo, para as pessoas oprimidas ao redor do mundo. E num segundo momento, ele pensou se, falando de Holocausto, não estaria a sua própria comunidade judaica empurrando outras pessoas para um canto sombrio semelhante a um Holocausto. Então, tentando reparar a própria história, se não estariam prejudicando outros povos. E a outra é de Nur Masalha, é um teólogo palestino, que fala sobre uma teologia civil da libertação. Essa teologia civil da libertação propõe o seguinte, que além de uma teologia ligada a alguma religião, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo ou o islamismo, que nós pensássemos numa teologia que nos leve a pensar na cidadania. Independente da nossa religião, nós somos cidadãos. Independente do grupo religioso que fazemos parte, nós somos do reino de Deus. E o reino de Deus, como pregava Bonhoeffer, deve primar por uma teologia, por uma experiência religiosa que trabalhe com todas as pessoas, que inclua todas as gentes, que faça toda a humanidade se sentir bem e acolhida. Talvez seja a melhor solução para aquela região. A paz só vem com justiça, e a justiça e a paz completam o bem que Deus deseja.